Meu filho está roubando e não me obedece. Como resolver essa situação? Quer saber? Então vem com a gente aqui no nosso canal interativo. Meus queridos amigos, eu sou a América Mia, psicóloga, palestrante. É uma alegria estar aqui conversando, interagindo com você, respondendo essa pergunta e crescendo junto, né, gente? Então, o nosso canal tem esse objetivo. Então, se você gosta de assuntos como esse, se você quer crescer, se você quer entender a psicologia humana, então vem aqui com a gente no nosso canal. Hoje quem manda a pergunta é essa mãe chamada Gislaine. Ela está muito aflita e ela mandou uma carta imensa, mas eu não vou ler tudo, não. Eu vou fazer um breve resumo aqui da história dela. Eu acho que é legal você acompanhar aqui comigo, tá legal? Galera, é o seguinte, se você quiser mandar a sua pergunta e não quiser colocar teu nome, manda lá no meu site, que é o www.mericaminha.com. Ali você tem um espaço para colocar um codinome, e aí você manda a tua pergunta, põe o codinome, e aí quando eu responder, você já sabe que é para você que eu estou respondendo, tá legal? Então vamos lá. Ela diz assim, ó, Meri, eu sou mãe de 3 filhos. Um tem 19, outro tem 18, outro tem 16. E cada um tem uma personalidade bem diferente um do outro. O que está dando muito trabalho para ela é esse de 19, que é o mais velho, tá? Então, até os 14 anos, o menino foi super de boa, não teve problema nenhum. Mas ele precisou mudar de escola. E quando ele mudou de escola, ele começou a andar com umas companhias que não eram legais. Ela mora no Japão, a família mora no Japão, eles são brasileiros que moram no Japão. Acho que é isso. E então eles estudam, né, nas escolas e acabam fazendo amizade também com brasileiros. E essas pessoas que eram más companhias eram também brasileiros que foram morar no Japão e aí fizeram amizade, mas esses caras eram péssimas companhias. E aí o que aconteceu? O comportamento do menino mudou. Ele começou a ficar mais irritadinho, mais emburradinho, começou a responder para os pais, mal criado, né? E aí os pais viram que os amigos eram essa má influência. Quando eles foram conhecer os caras, viram que não eram legais, né? E aí, nessa época, ele tinha uns 15 anos, depois, ele arrumou uma namorada, terminou com ela, mas aí ele já estava usando drogas, começou a roubar, e ele não conseguia parar em emprego nenhum, ele começava e largava vários empregos, depois ele ficou 2 anos sem trabalhar e começou então a roubar para vender coisas, né? E aí ele foi preso, mas como ele era menor de idade, então no Japão a maioridade é aos 20, o que aconteceu? Ele ficou preso por 2 meses só, né? Aí os pais sempre ajudaram, sempre deram dinheiro para esse menino. E quando esse menino saiu da prisão, eles compraram um carro para o rapazinho que saiu da prisão, socorro, pagaram para ele tirar uma carteira de motorista. Ele foi preso de novo, mas aí ele foi liberado porque ele era réu primário. Gente, olha essa história. Nesse período, eu vou comentar depois, tá? Nesse período, ele já estava namorando uma outra garota há 2 anos já. E num relacionamento bastante conturbado, entre idas e vindas e tal, os pais se desentenderam com a garota, os pais da garota. Ah, não, os pais do rapaz não gostou da menina, só vinham para casa para, né, namorar. Os pais não quiseram, falavam, ó, vai lá para tua casa, falou para a menina e para o rapaz aqui em casa não quero. A menina também foi muito mal criada com os pais e os pais falaram, olha, isso aqui eu não quero. Maltratou muito também esse rapazinho e os pais pegaram as dores do rapazinho, que é o filho, e que estava com 19 na época, né? Que está com 19, e mandaram ir para casa do pai da menina. Só que é, os pais lá também pararam, acho que não gostam muito. O pai da menina também não aceita esses namoricos dentro de casa. E aí o filho passou a desobedecer, começou a levar de novo essa menina para casa. Então, quer dizer, os pais já falaram: olha, aqui dentro da minha casa você não entra com essa menina. E o pai dela também falou: olha, aqui vocês também não entram. Aí o que o rapazinho fez? Começou a trazer de novo essa menina para casa.
E aí a mãe, ela tá naquela sinuca de bico, né? Então ela fala assim, ó, porque na casa dela o pai também não aceita. E aí ela fala assim, ó, a mãe, mas eu pensava, é melhor aqui do que fazendo besteira na rua. Então ela passou a deixar de novo o rapaz trazer a moça para dentro de casa. Olha que coisa, né? Aí o pai desse rapazinho que tá dando problema, ele diz assim, olha, que ele não quer mesmo essa namorada dentro de casa, que a casa não é motel e que o rapazinho não respeita quem mora ali, os irmãos, porque ele só vem para transar dentro de casa. O filho, então, agora está emburrado. Está emburrado porque o pai proibiu essa menina de ir lá na casa dele, proibiu de fazer da casa um motel. Ele ficou muito chateado, está emburrado, não está falando com os pais, não está comendo, está agressivo, mas não violento, né? Agressivo assim na forma de falar. Mas ele está fazendo uma guerra porque quer levar a namorada de novo para casa dos pais. E a mãe me pergunta, Meire, como agir nessa situação? Minha amiga Gislaine, olha, eu acho que você tinha que ler de novo o que você escreveu tudo aqui. Olha só o que vocês têm feito na sua casa em termos de educação. Em primeiro lugar, vocês confundiram educar com mimar. Educar é estabelecer regra, e a regra tem que ser obedecida dentro de casa. Porque se esse menino não aprender dentro de casa o que é um não da vida, a vida vai dizer muitos nãos para a gente. E se seu filho não aprendeu a fazer isso dentro da sua casa, sabe quem vai ensinar? A polícia. É a polícia que vai ensinar o teu filho a obedecer um não. E aí teu filho já foi preso duas vezes. E ele não era nem maior de idade. Quer dizer, duas não é nem maior de idade aí no Japão, né? E aí o moleque sai da prisão e vocês premiam esse menino com um carro. Hello! Não sei onde, que mundo que vocês estão vivendo, né? Onde você premia um rapazinho que acabou de ser preso e liberado da prisão, porque ele teve muita sorte, porque ele só ficou preso 2 meses, né? E foi liberado, e no segundo roubo, ele ainda foi considerado ainda um réu primário, entendi, né? E ainda foi liberado pelo juiz, e aí vocês, ao invés de entrarem numa nova linha, não, continuaram dando dinheiro, continuaram ainda agora premiando com o carro. Então percebe, Gislaine, que vocês não estão educando esse menino de jeito nenhum. Vocês estão mimando esse menino, vocês estão entortando esse menino, sabe? Porque o que que é a regra? A regra é a lei dentro de casa. A lei tem que valer. Então, quando eu digo não, é não. Não vai ficar em casa. Esse rapazinho aí, né? Ele já é bem grandinho, né? Porque para transar tem maturidade, para trabalhar não tem maturidade, né? Para roubar tem maturidade, se vira sozinho, né? Se vira na rua para roubar, para vender, se vira, né? Agora para trabalhar não se vira. Percebe que na cabeça do teu filho, né, ele foi mimado no ponto de achar que ele pode tudo, sabe? Que ele não tem que obedecer regras, porque ele nunca obedeceu dentro de casa, né? Ele sempre manipulou através da culpa, que é o que ele está fazendo agora. Nesse jogo, né, de culpa que ele faz com vocês e que dá mega certo, porque até carro vocês deram para ele, né, nesse jogo. Então, veja que tudo que a gente faz, ele vai ter assim uma consequência. Então, a forma como vocês foram educando, vai, esse menino foi trazendo este resultado como consequência. Então, regras muito frouxas foram criando um cidadão que não tem condição de obedecer às regras do mundo. Percebe? Aí você fala assim, tá, mas os irmãos dele, eles foram criados da mesma forma, né? Só que eles não roubam. Sim, porque tem essa questão da personalidade, como você falou. Existem algumas pessoas que você precisa, ó, dar uma força maior
porque a pessoa tem dificuldade de entender. Então, algumas crianças, elas são mais fáceis de obedecer regras, outras são mais difíceis. E para essas outras, a gente, né, nós pais, precisamos ser um pouquinho mais rígidos, porque é onde ela tem mais dificuldade, tá? E educar requer muita paciência, porque, cara, dá muita raiva. Dá muita raiva. Você fala, a pessoa não escuta, você fala de novo, a pessoa não obedece, você tem que ficar falando, 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 falando a mesma coisa. E às vezes é mais fácil desistir, né? Então eu falo assim: olha, por amor, a gente não pode desistir de ser chato, né? A gente confunde também educar com ser chato, né? Aí a gente não quer se chatear. E aí a gente acaba largando, fala, ah, deixa, então faz assim mesmo, faz o que você quiser, né? A gente desiste do filho nesse sentido, entendeu? E aí o filho vai crescendo com essa imaturidade, né? Porque você achar que o mundo gira à tua volta e que as pessoas têm que atender os seus desejos, né? Não funciona assim, tanto que ele já foi preso 2 vezes, tá? Então, olha só. Esse menino está precisando aprender a respeitar limites. E eu acho que o teu marido está certo de estabelecer uma regra e não flexibilizar. A tua casa não é motel. Teu filho está trazendo a namorada para dar uma transada na tua casa, na frente de todo mundo, desrespeitando os irmãos dele. O seu marido está certo, tá? E você, com dosinha dele, porque coitado, é melhor que ele fique em casa fazendo a baderna na tua casa do que fazendo a baderna na rua, porque você tem medo que ele vá se meter em outra encrenca e certamente ele vá, independente de transar na tua casa ou fora da tua casa, é uma questão de tempo, certo? Por quê? Porque ele já criou esse padrão, entendeu? Então, veja, o que vocês precisam fazer agora é ter uma conversa muito séria com esse rapazinho e não pagar mais ah, as bobagens que ele faz e não premiar mais as bobagens que ele faz. Mas isso tem um preço, minha amiga, tem um preço. E eu não sei se vocês suportam esse preço, porque, veja, quanto mais idade a criança vai pegando, mais difícil é você estabelecer limites, porque eles já são fortes. Porque, veja, você dá limite para uma criança de 8 anos, 5 anos, você dizer não, a criança fica com raiva de você. Aí ela vai brigar, ela vai espernear, ela vai te xingar, ela não vai querer falar com você. É muito mais fácil você segurar a raiva de uma criança de 5 e 8 anos do que você segurar a raiva de um rapaz de 18 anos, que já dirige. Então, quando no embate, o que que ele vai fazer? Pegar a chavinha do carro que é dele, que vocês que deram, e vai para a rua porque ele não tá afim de falar com você, porque você enche o saco, mãe. Entendeu? É muito mais difícil. Uma criança de 8 anos não pode sair de casa, porque a vontade não é dela, certo? Ela é obrigada a aguentar lá você, vai ficar de carão, você vai dar o castigo nela, vai conversar com ela do porquê aquela regra é importante para a vida dela, e mal e mal ela vai entendendo aos poucos. Agora, nessa idade é mais difícil. Só que, como ele já tem uma certa responsabilidade, você também pode estabelecer limites, né? Inclusive, algumas regras do tipo, olha, você já não é mais um molequinho, você vai ter que começar a contribuir aqui dentro de casa, né? E aí você vai ter que ver o teu limite, tá? Eu vou dar um exemplo de um pai que estava assim com uma situação um pouco parecida, tá? Eu vou dar esse exemplo para te ajudar a pensar, tá, Gislaine? É porque às vezes a gente olhando o caso dos outros fica mais fácil para a gente pensar, porque quando a gente está muito envolvido emocionalmente, como é o seu caso, fica difícil pensar assim do jeito que eu quero falar. Então é o seguinte, este pai, ele sustentava a família da filha. Essa filha já era adulta, vivia desempregada, tá? Ahn, ela, ninguém na casa trabalhava,
né? Tinha os filhos dela, marido, e viviam desempregados. Então, esse pai pagava as contas dela, arrumando cabelo, pagava as contas dela, da família e tudo mais. Só que ninguém agradecia, ninguém falava obrigado, ninguém ajudava, ninguém colaborava com ele de forma alguma, certo? E moravam ali, todo mundo meio que junto. Então, nessa queixa, né? Eu falei, olha, você vai ter que estabelecer esse limite, porque eram todos já maiores, né? E aí eu falei, olha, você tem que dizer que você não tem mais nenhuma responsabilidade por eles. E que o que você faz é uma generosidade, você faz porque você quer. Então você só vai ter duas escolhas ruins aqui, tá? Que é mais ou menos parecida com com o seu caso, tá? Você não tem escolha boa, você só tem escolha ruim. Uma é o pior e outra é o menos pior, entende? Porque a situação chegou nesse ponto, tá? E eu não quero dizer que isso é culpa dos pais, porque às vezes o filho já é meio torto mesmo, que o caráter dele já é assim, ele tem essa tendência, e por mais que você eduque bem, por mais que você faça tudo certo, às vezes os filhos, cara, eles vão para esse caminho, entendeu? Não adianta. Então, assim, às vezes a gente faz de tudo, mas Deus deu livre-arbítrio para cada ser humano. E às vezes o filho faz a pior das escolhas, mesmo os pais dando todas as condições, tá, minha amiga? Então, se você sabe que você fez tudo o que foi possível, e eu sei que você fez tudo por amor, e teu marido também. Ninguém faz o filho para ter esse tipo de problemas, sabe? Eu entendo perfeitamente, tá bom? Então, às vezes é da própria pessoa essa coisa meio torta. E aí você só vai ter duas opções quando você está diante de uma situação como essa, tá? Que é esse caso aqui. Falei assim, olha, esse pai, ele tinha duas opções. Ou ele continuava, ou ele botava esse povo todo para a rua, falou, ó, galera, é o seguinte, vocês já são maiores de idade, vocês têm família, vocês já têm trocentos anos, né? Então, vocês que busquem outro lugar para morar, não vai ficar morando mais comigo, não, na minha asa, não vai. Ele podia botar todo mundo para a rua, certo? Acabava com o problema dele de ficar sustentando todo mundo. Porém, tinha um preço. O preço era todo mundo falar mal, né? Os filhos, a filha falar mal dele como pai para os parentes, para os amigos e começar a difamar esse pai. Se esse pai suporta isso, beleza, não tem problema nenhum. Agora, tem pai que não aguenta, né? Que ele falou, nossa, vai ficar falando mal de mim, eu vou ficar muito mal, eu não vou suportar ficar pensando na culpa, né, de ter feito isso, e tal. Então, eu acho que eu não vou ficar bem. Então, ele fica quieto, para de reclamar e aceita aquela condição porque já era um traço dessa filha, entendeu? A vida inteira foi assim, não era agora que ele estava se chateando que ela ia mudar, ou que o marido ia mudar, ou que aquela situação ia mudar porque ele estava chateado. Ele já teve várias conversas e nada adiantava, então eu falei: olha, você só tem essas duas opções, né? Ou você bota para fora e paga o preço, né, social de fazer isso, mas você acaba com o seu sofrimento financeiro, ou você sacrifica o seu financeiro e você para manter a sua imagem social. Aí, só que aí a diferença é que aí você não sofre mais porque você acha que, sei lá, por uma injustiça. Você escolheu Você escolheu pagar este preço. Então é diferente. Isso não significa que você vai abandonar a situação, que você não vai falar mais nada, vai ficar pagando tudo, né? Não, você pode continuar, né, aconselhando, falando e tal, mas olha, se até agora não deu resultado, né? Às vezes não dá mais mesmo, né? Então tem gente que, assim, tem muita família aí que deve estar me ouvindo e já deve ter alguma pessoa assim na família que não adianta você tentar ajudar e tudo mais, que vai ficar assim o resto da vida, né? Tem gente que não adianta, entendeu? Então eu acho que nesse caso, vocês a mesma coisa. Vocês podem botar esse menino para fora e aguentar as consequências desta escolha. Será que você aguenta a culpa? Será que você aguenta de preocupação? Será que você aguenta, né, uma situação como essa?
ou não, né? Se você não aceita, então você vai ter esse menino dentro da sua casa, porém, essa escolha também tem um preço. E esse preço é você conviver com todo esse inferno dentro da sua casa por sei lá quantos anos, entendeu? Mas aí já é uma escolha de você e do seu marido como casal, entendeu? E aí o sofrimento, ele diminui, porque foi uma escolha, vocês escolheram isso, porque é melhor isso do que a culpa, é melhor isso do que a preocupação, você percebe? Então a vida, Gislaine, ela tá te dando eh, duas opções ruins, tá? E aí você tem que realmente pensar aí dentro, né, com seus botões e com seu marido, qual é a solução que vocês conseguem suportar, tá bem? E aí é aquilo, né? Estabelecer as regras dentro da sua casa, tentar ao máximo fazer com que elas realmente funcionem, tá? Então, é não ceder, porque vocês cederam a vida inteira, vocês cederam as regras. O tempo todo vocês estabeleceram o limite, vocês mesmos não obedeceram. Então, você vê que esse método que vocês têm tido, né, de botar regra, ameaçar e nada acontecer como punição, levou a essa situação que só foi piorando cada vez mais. O menino está montando em cima de vocês, não obedece mais, e daqui a pouco ele pega a sua conta, daqui a pouco ele pega seu dinheiro, daqui a pouco ele toma conta da casa, porque não tem limite dentro dessa casa. Entendeu? Então, assim, ou vocês estabelecem realmente o limite, essa menina não entra e não entra mesmo, não entra mesmo dentro da sua casa, tá? E como troca, ele pode dormir na sua casa, né? Ou é daí para pior, tá bom? Então, às vezes, por amor, não só a ele, mas por amor a você, ao seu marido e aos seus outros filhos, que ninguém tem obrigação de ficar aguentando uma situação como essa, por amor, diga não. Por amor, diga não, tá bom? E não desista, tá? O amor faz a gente não desistir. E porque você ama esse menino, você vai falar não e vai manter esse não. Porque senão, minha filha, é a polícia de novo que vai ter que dar esse não pro teu filho. Tá legal? Então aí, meus queridos amigos, eu queria que você comentasse essa situação aí comigo nos comentários, tá? Bota aí o que que você acha dessa situação. Se você está passando por uma situação assim complicada também, hoje em dia a gente tem bastante. Esse canal aqui é um canal de troca, tá? Onde a gente discute essas questões de sofrimento que a gente tem na vida também, e busca um caminho, né? Um caminho que seja melhor para todos, que a gente possa crescer. E você vê que às vezes não tem uma solução linda e maravilhosa, a gente não romantiza, não dá. A vida não é romântica, a vida ela é real e às vezes ela é dura. E às vezes na vida a gente não vai ter melhor opção. A gente vai ter talvez a menos pior, tá bom? E a gente vai ter que aprender a conviver com ela, tá? Então é isso, meus queridos amigos. Eu quero que vocês compartilhem o vídeo se foi legal. Inscreva-se aqui no nosso canal também, se você gosta. Manda sua pergunta também, pode mandar por aqui ou então pelo meu site. E se você quiser sair desses ciclos ruins, se tornar uma pessoa melhor, vem comigo no meu processo de mentoria. Nesse processo de mentoria, empoderamento, é uma mentoria online, onde nós vamos pegar o seu ponto de maior sofrimento e nós vamos trabalhar para que você saia desse ciclo de sofrimento, para que você encontre a sua verdadeira essência e a partir dela você cumpra a sua missão de vida. Porque muitas vezes a gente fica cego para o que a gente veio fazer aqui de verdade. E é por isso que às vezes a gente não consegue motivação, a gente não consegue chegar a essa plenitude que a vida tem para nos oferecer, tá? Então manda um e-mail para atendimento@mericaminha.com. Essa mentoria é feita com encontros ao vivo junto comigo e uma série de ferramentas poderosíssimas que realmente vão fazer você se libertar desse padrão aí. Tá legal? Olha, beijinho para você e até o próximo.